Então, pessoal, mais uma vez, bom dia aos demais que chegaram agora. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós iniciaremos agora a nossa terceira edição da série English Talks. Faça um upgrade no seu vocabulário de inglês com os professores Janieri Rubim e Thiago Macedo, dos campi Caxias e São Raimundo das Mangabeiras, respectivamente. Primeiramente, o professor Tiago, que irá apresentar, e em seguida o professor Janieri. O professor Tiago é licenciado em Letras Português e Inglês pela UEMA e especialista em docência universitária pela Unasp e possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela USB. E é professor do IFMA Campus Mangabeiras. Com a palavra, professor Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez. Nós decidimos trabalhar hoje, né, com vocabulário. E aí o tema, né, faça um upgrade no seu vocabulário de inglês, né, um termo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né, upgrade, atualização, né. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre uma estratégia muito importante para a aprendizagem de vocabulário, baseado em alguns livros e na minha vivência como professor, certo? Acompanhando outros autores de referência, como o professor Ron Martinez e também o professor Denilson de Lima, que tem o blog Inglês na Ponta da Língua. Esses são alguns dos livros aí que são best-sellers no ensino e aprendizagem de língua inglesa, tá certo? Então, nós temos aí o Inglês na Ponta da Língua, do Denilson de Lima, nós temos o Gramática de Uso da Língua Inglesa, combinando palavras em inglês, porque assim não assado. E o Ron Martinez, por sua vez, né, tem Como Dar Palestras em Inglês, Como Dizer Tudo em Inglês, né, que é um best-seller muito vendido até hoje. Como Dizer Tudo em Inglês nos Negócios, e também tem o Como Dizer Tudo em Inglês, livro de atividades. Então, pessoal, o que a gente quer propor aqui como uma alternativa para dar esse upgrade, fortalecer esse seu conhecimento de vocabulário, é trabalhar uma abordagem chamada Lexical Approach, abordagem lexical, em que o léxico, e o que é o léxico? Né? O vocabulário, é um termo técnico para se referir ao vocabulário, ao conhecimento de palavras, de expressões, de termos, de enunciados em língua inglesa. Ele seja colocado em evidência em relação à gramática. Né? No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre alternativas práticas e criativas para se trabalhar a gramática. Hoje, a gente quer dar essa ênfase para trabalhar o léxico, né, o vocabulário da língua inglesa. Então, falando um pouquinho mais sobre o Lexical Approach, certo? Algumas características básicas dessa abordagem, né, dessa metodologia de ensino de língua inglesa. Primeiro ponto que a gente quer enfatizar aí é que o foco é destinado ao léxico, né? Ou seja, o vocabulário, conhecimento de vocabulário. Os estudiosos da área do Lexical Approach, eles trabalham com uma pesquisa linguística de corpos, de textos orais e escritos. Depois eu vou até colocar no chat para vocês que existe uma pesquisa do corpus do inglês americano contemporâneo, onde você vai ter ali uma compilação de revistas, de jornais, de séries de TV, programas em geral, em que você tem ali expressões como o inglês é usado no dia a dia, um inglês autêntico, um inglês do dia a dia, tanto mais formal quanto mais informal. E aí vem um ponto importante para essa questão de aprendizagem de vocabulário. Trabalhar, né, as chamadas combinações lexicais ou co-ocorrências, que em inglês nós chamamos de collocations. Já já eu vou falar um pouquinho mais do que são collocations, com exemplos práticos. Temos também os blocos de palavras, que são multi-word chunks, palavras sintagmáticas, como bus stop, by the way, é só um by aí, né, só retificando. Expressões congeladas ou fixas, como what I'm trying to say is, né, o que eu estou tentando dizer é that's beside the point, né, isso não vem ao caso. Expressões idiomáticas, né, rain, cats and dogs, ou seja, está caindo um toró, over the moon, né, muito feliz. E phrasal verbs, né, look forward to break up with, né, look forward to, aguardar ansiosamente por algo, to break up with, romper, né, terminar um relacionamento com alguém, por exemplo. Bom? Bem,
Para explicar o que é collocation, eu trouxe essa imagem aqui com exemplos práticos do que é isso mesmo. Collocation é esse fenômeno da língua inglesa e que também está presente em outras línguas, como o português, em que nós temos palavras que se combinam como se fossem peças de quebra-cabeça, corretamente com outras, né? Verbos que se complementam, que têm determinados complementos, ou complementos que precisam de determinados verbos, ou que necessitam de alguns adjetivos para qualificá-lo, para descrevê-lo. O exemplo que eu trouxe aqui foi o a job, né? Um trabalho. Então, olha a quantidade de verbos que nós temos com a job. Have a job, look for a job, get a job, find a job, do a job, offer a job e take on a job, né? Ter um trabalho, procurar um trabalho, conseguir um trabalho, encontrar um trabalho, realizar um trabalho, oferecer um trabalho, assumir a responsabilidade, né? Assumir um trabalho. Olha só esse exemplo que eu trouxe em língua portuguesa, né? Nós temos aqui exemplos práticos de collocations na língua portuguesa. Pense bem, qual é a expressão mais comum que nós usamos no dia a dia para complementar esses enunciados? O primeiro deles, né? Por causa de uma chuva pesada, forte, malhada ou bombada, né? Acho que você deve estar pensando aí, chuva forte, não é isso? Os preços desse pacote são válidos apenas para baixa, tempo, têmpora, temporal, temporada, né? Talvez você já tenha pensado ali, né, rapidamente em temporada. A decisão foi uma, única, universal ou unânime, né? A decisão foi unânime, né? A expressão mais comum que nós usamos no nosso dia a dia. Infelizmente, esse é um mal preciso, necessário, necessitado, necessitante, necessitário, não é isso? Esse é o tipo de coisa que só se vê no horário rico, real, milionário ou nobre, né? Talvez você já tenha pensado em nobre. E, por último, qual era o estado civil, cívico, civismo ou civil, né? A expressão mais comum que nós usamos é estado civil. Então, são collocations na língua portuguesa, assim como também temos em inglês. Vamos adiante. Olha só, pegando agora alguns exemplos com verbos e também adjetivos, tendo como referência as palavras que aparecem acima, na coluna, né? Car, book, lie e movie. E aí, gente, pessoal, a gente enfatiza a importância de você estar a par. Quando você aprender uma palavra, não aprenda só a palavra, aprenda a expressão, como ela se combina. Porque nem sempre a nosso raciocínio de língua portuguesa, ao combinar certas palavras uma com a outra, vai ser da mesma forma, autêntica, de acordo com o uso da língua inglesa. Então, aprenda sempre expressões, chunks, blocos de linguagem, ok? Então, eu não vou traduzir todos os exemplos, alguns creio que vocês até conhecem muito bem, né? Wash a car, buy a car, sell a car, com book. Nós também temos verbos aí, read a book, how to cite a book, né? A today book, né? Um livro atual, como citar um livro, ler um livro, lavar um carro, comprar um carro, vender um carro. Lie, mentira. Então, nós temos white lie, que é a mentirinha. Barefaced lie, que é a mentira descarada. Great lie, uma grande mentira. E ainda temos algumas combinações, collocations com movie, né? Cult movie, aquele filme cult, né? Silent movie, né? O cinema mudo. Blockbuster movie, que é aquele filme arrasa quarteirão. Inclusive, eu vou mostrar um trecho para vocês daqui a pouco, né? Aqueles filmes que sempre arrastam multidões para assistir a determinado filme, não é isso? E vamos adiante. Temos aí também só com a palavra book. Olha a quantidade de verbos que estão traduzidos por sinal e adjetivos que combinam com a palavra book. Pessoal, então, veja como isso é algo estimulante para você ao aprender, né? Novos termos, novos itens de vocabulário, novos itens lexicais, aprenda as combinações, porque isso vai fazer com que o seu vocabulário enriqueça e que você possa usar de uma maneira mais fluente a língua inglesa, tanto em enunciados orais quanto em enunciados escritos, tá bom?
Olha só, esse exemplo aí é um pequeno exercíciozinho, só para mostrar para vocês aí, né, como isso se configura em um enunciado mais amplo, né, no caso, em um texto, certo? I'd like to buy a yellow sports car, maybe a Lamborghini or a Maserati. I'd also like to learn how to play the drums. When I was younger, I always wanted to be rock star, but then I got a great job working for a big company. I have quite a lot of money now and have more free time, so it's a good time to make my dreams come true. Então, olha quantas expressões, quantas collocations a gente pode encontrar aí, né? Comprar um carro esporte amarelo, buy a yellow sports car, ser uma estrela do rock, to be a rock star, tocar bateria, play the drums, arranjei um excelente emprego, I got a great job, trabalhando para uma grande empresa, working for a big company, né? Eu tenho uma boa grana, I have quite a lot of money. Veja que quando você aprende as collocations, você até perde né, aquela ideia de você querer traduzir palavra por palavra, você aprende blocos de linguagem. E quando as pessoas se comunicam, pessoal, né, elas se comunicam também por meio de blocos de linguagem, né? Por isso você não vê, raramente você vai ouvir palavras isoladas em diálogos, e isso às vezes dificulta nosso listening, né? Mas isso é só algo a mais que eu estou comentando, né? Uma estratégia para compreensão auditiva, talvez seja até um tema para uma outra aula, né, meu amigo Jonieri e Heloísa. Tenho mais tempo livre, né? Have more free time, tornar meus sonhos realidade, né? Make my dreams come true. No livro, se eu não me engano, Combinando Palavras em Inglês, o Denilson de Lima, ele fala de algumas collocations que são mais weak, fracas, no sentido de serem muito comuns, né? Tem as medium strength, que são aquelas que são de nível médio, não são combinações tão comuns, e talvez até nos surpreendam, como run a business, né? Run a gente associa muitas vezes só com correr, mas run a business é administrar o negócio, então você entende o todo, e não palavras isoladas. Put off the meeting, né? Adiar a reunião, graças a Deus não adiamos a nossa, né? Problemas técnicos, mas nós conseguimos aí fazer os ajustes. E temos as weak collocations que são muito mais comuns, né? São muito mais frequentes. Read a book, ler um livro, send an email, enviar um e-mail, go to a party, ir a uma festa, have a family, ter uma família. Ok? Existem as strong collocations que são pouco usuais, né? São pouco comuns e pouco usadas também. Então veja aí, como foot the bill, né? Foot pé, foot the bill, pagar a conta, não é tão comum, né? Mas é uma collocation também. Rancid butter, manteiga rançosa, né? Também não, nem em português a gente não usa com muita frequência essa combinação lexical. Mas, enfim, existem casos disso, né? De collocations menos usuais. Tá? O Denilson de Lima, ele até comenta no seu livro que quando você for ler um texto em inglês, observe as palavras com mais significado, faça anotações das palavras próximas a elas, marque essa combinação e tente compreender seu significado e vá anotando isso no seu caderno, no seu celular, certo? Num aplicativo, num bloco de notas, para você ir se familiarizando com essas collocations. Isso, qualquer gênero textual discursivo, né? Letra de música, textos de divulgação científica, né? Artigos, textos sobre curiosidades, variedades, né? Etc. Os phrasal verbs também, pessoal, eles entram como uma espécie né? Como essa combinação. Um verbo que combina com uma determinada preposição, em sua maioria, e que faz com que haja muitos outros significados possíveis, né? Eu trouxe aqui só o exemplo do go, né? Go over, que é você examinar algo, né? Prestar atenção a algo. Go after, né? Perseguir. Go ahead, né? Começar ou acontecer algo, né? Go away, deixar, né? Quando você vai embora, quando você deixa um lugar ou né? Deixa de lado uma pessoa. Go back, quando você retorna, né? Go down, que é quando pode ser usado para se referir à redução de preço, né? Reduzir um preço de alguma coisa, né?
Go in ou go into, né? Quando você entra em um cômodo, né? Entra em casa. Go for, escolher, gostar ou admirar, né? Go off, explodir. Então, veja quantas combinações possíveis, tendo um verbo como referência e as preposições combinadas a elas, né? Vale a pena memorizar tudo isso? Não exatamente. A melhor maneira é você aprender na prática, é praticar, é ver aparecendo isso nos enunciados, nas sentenças, tudo bem? Tá? A phrasal verb você pratica, né? Claro que tem alguns que a gente aprende com mais facilidade do que outros, mas a gente tem que se familiarizar, tem que ler muito, tem que ouvir muito o inglês, né? Diariamente. Eu trouxe também alguns idioms, que são aquelas expressões idiomáticas, usadas muitas vezes em sentido figurado, e que tem um tom, às vezes, até cômico, né? Para nós, que eu trago só algumas, né? Como bookworm, né? Que aí você vê aí até uma minhoca, né? Com um livro, mas é um termo para se referir a uma pessoa, né? Um devora-livros, é um bookworm, vamos chamar assim. Copycat, olha só, aquele, né? Espero que nenhum de vocês seja um copycat. É o, né? Que sempre está pronto ali para copiar o trabalho do colega na prova, né? Pescar. Então, em português a gente usa esse termo pescar, né? Associa a ideia de peixe e tudo mais. Mas aqui eles fazem associação em inglês com copycat. São diferenças culturais importantes. Pass with flying colors, né? Quando você passa aí com uma alta performance de notas nos seus trabalhos, nas suas atividades, nos seus quizzes, né? Então, passar com as cores, né? Como se as cores estivessem voando. Isso é só o idiom mesmo, né? Hit the books, né? Literalmente ferir, né? Machucar os livros, bater nos livros, que é quando você, na verdade, tem que estudar com afinco. Eu creio que vai ser a realidade aí de muitos de nós aí, quando retornarmos ao novo normal, seja em aulas não presenciais, seja em aulas presenciais. Ok, pessoal? Então, idioms também entra nessa categoria de conhecimento de vocabulário, de combinações importantes. Right? Bem, eu sei que meu tempo já está finalizando, então eu queria terminar essa minha primeira exposição tratando com vocês aqui sobre o trabalho de collocations com cena de filme e com o fragmento de uma música. Vamos começar com Avengers, né? O primeiro filme dos Vingadores. É curtinho a cena. Creio que muitos conhecem essa cena, né? Legal, né? Eu selecionei algumas frases, alguns enunciados que eles falam aí nesse diálogo em que o Hulk, né, o Dr. Banner, aparece para ajudar, né, dar essa força aí para os demais Vingadores. Então, olha só. This all seems horrible, né? A coisa parece feia, o Banner fala, né? Então, I've seen worse, né? A Viúva Negra responde, já vi pior, né? We could use a little worse,
né? O pior seria útil, ela fala logo depois. Just like you said, bem como você disse. Veja que até nos enunciados eles falam o bloco de linguagem completo mesmo, né? Aí logo depois o Iron Man, né, o Homem de Ferro, diz assim, I'm bringing the party to you. Estou levando a festa até vocês. Olha só, uma combinação bacana aí com party. Ao invés de aprender só party, né? I'm bringing the party to you, né? Estou levando a festa até vocês. Claro que ele usou isso de uma maneira irônica, né? A festa aí, na verdade, era lutar contra os inimigos ali. E aí, o capitão, né, faz a recomendação. Now might be a good time for you to get angry. Né? Agora seria uma boa hora para você ficar com raiva. E aí o Dr. Banner responde, né, uma frase icônica. That's my secret, Captain. Né? Esse é o meu segredo. I'm always angry. Né? Eu sempre estou com raiva. Hold on. Né? Aguente firme. Então, são alguns exemplos aí de collocations, de combinações lexicais que a gente tem nessa cena. Para fechar, só uma palhinha dessa música Titanium da Sia, na versão acústica. Okay? Só a primeira parte, primeira estrofe e o refrão. I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Far away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ok, até aqui, tá bom? Então, olha só, vários chunks, vários collocations, combinações que eu peguei aqui, né? Então você grita bem alto, you shut it out, but I can hear a word you say, né? Eu não consigo ouvir uma palavra que você diz. I'm talking loud, estou falando alto e não dizendo muito. I'm criticized, né? Eu sou criticado, criticada por todas as balas que ricocheteiam, né? Você me derruba, you shoot me down, but I get up, né? Você me derruba, mas eu me levanto. I'm bulletproof, nothing to lose, né? Eu sou a prova de balas, nada a perder. Pode disparar. Far away, far away. You ricochet, you take your aim, né? Pode ricochetear, faça a sua pontaria e dispare. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Acho que essa música, a gente pode usar até de maneira metafórica para falar desses momentos difíceis que a gente está vivendo, né? E que a gente precisa de muita resiliência. Muitos vão querer, né, nos derrubar, nos desencorajar, mas a gente não deve devemos permanecer firmes, porque nós somos de titânio, ok, gente? Então, agradeço, certo, a atenção de vocês, passo a palavra aí para a Heloísa, certo? E mais uma vez, aqui seguem as minhas redes sociais, e peço desculpa mais uma vez pelo imprevisto tecnológico, ok? Nós agradecemos, professor, pela sua apresentação, foi fantástica. Agora, dando prosseguimento ao nosso webinário, com a palavra o professor Janieri Rubin, ele que é licenciado em Letras Português e Inglês pela UEMA e especialista em ensino-aprendizagem da língua inglesa, possui mestrado em Turismo e Hotelaria pela Univale e é professor do IFMA Campus Caxias. Professor Janieri, bom dia. Bom dia, good morning. It's a great pleasure to have you all here with us this morning. É um grande prazer tê-los conosco nesta manhã. Welcome, bem-vindos, todos bem-vindos aqui ao nosso evento, a nossa terceira edição do English Talks.
gostaria de agradecer e parabenizar o professor Tiago pela brilhante, excelente apresentação. Acho que acrescentou muito, aprendemos todos muito com ele. Ele que é um apaixonado pela linguística, né? Eu acho que esse casamento meu e do Tiago e da Heloísa, que faz parte aqui, completa o time, ele tem tudo para dar certo, porque o Tiago ele é mais estudioso, ele é mais aplicado, ele é mais teórico, né? E a gente precisa muito dessa teoria, a gente precisa muito de embasamento, né? E a minha postura aqui, a minha pegada aqui nos English Talks tem sido mais prática, tem sido mais de dicas, né, de tecnologia. Eu que sou um amante aí da tecnologia desde muito cedo, quando a internet chegou no Brasil, eu já era professor, né? Aí, acabei de falar, me denunciar na minha idade. Gente, então vamos prosseguir. Vou começar agora a apresentar. E qualquer coisa, vocês guardem para o final as perguntas, tá? A Heloísa já deve ter orientado, com certeza. Tudo bem? Então, passemos. Só me digam se está tudo ok, pode dar um joinha. A Heloísa pode ligar o áudio e dizer se consegue ver a projeção. Sim, estamos vendo perfeitamente. Muito bem, queridos e queridas. Nós tivemos uma primeira edição, tá, do English Talks, uma parceria do Campus Caxias com o Campus São Raimundo das Mangabeiras, minha e do professor Tiago Macedo. Nós pensamos primeiro, trabalhamos em gramática, né? Trouxemos dicas de como estudar, como aprender inglês pela gramática de uma maneira mais descontraída. No segundo momento, nós tratamos de técnicas distintas de interpretação de textos em inglês. Então, nós buscamos aquelas técnicas que geralmente não são tão trabalhadas na sala de aula, até por conta da carga horária do professor, que é reduzida. E na terceira edição, nós escolhemos o vocabulário. Então, o Tiago fez uma introdução fantástica, citou vários autores, contextualizou muito bem, nos abrilhantou no final com um recorte lá do filme e também uma música sensacional que tem uma mensagem belíssima. Muito bem. Então, a minha parte ela vai ficar mais como dicas, né, senhores? Eu vou começar, então, falando a primeira. Read about topics interesting to you. Leiam sobre tópicos que te interessam. Gente, eu acho que eu entendo que a aprendizagem ela se dá, ela se processa por meio da motivação. Então, se você vai você vai começar uma leitura que você que não tem interesse, que não é da sua área, ela está fadada ao fracasso, isso aí com certeza. Agora vejam, a temática nossa é melhoria de vocabulário, não é? Como melhorar, como, né, turbinar a aprendizagem de vocabulário. Não vamos nos enganar, gente, é a leitura. Assim como acontece na língua portuguesa, eu costumo falar aos meus alunos, nós temos que ter aquele hábito realmente da leitura. Teve algum autor, que eu não vou lembrar quem foi agora, que sugeriu recentemente a leitura de 15 páginas por dia. Tá? Eu acho isso fantástico, porque as pessoas, primeiro, não têm o hábito da leitura, de um modo geral. Segundo, elas não têm tempo. E terceiro, nós estamos vivendo momentos estranhos, né? Realmente não dá para também manter um ritmo. Mas eu penso que 15 páginas em inglês, que você lê 15 páginas em inglês sobre uma temática que lhe interessa, isso vai fazer, né, vai ter um impacto muito grande na melhoria, não só do teu vocabulário, mas de outras habilidades. Tá? Então, aqui está dizendo que a leitura, né, ou ler, é uma peça-chave para o processo de incremento, né, de melhoria do vocabulário em inglês. Então, eu trouxe aqui 3 sites que a Heloísa ela vai postar agora, nesse exato momento, ela já está autorizada a postar no chat. Eu trouxe o manybooks.net, onde você pode encontrar os e-books, tá? Eu já tenho ele aberto aqui, então eu vou, né? Eu já tenho o site aberto.
Estão visualizando? Aqui está o e-books. Então, ele é gratuito, você digita aqui, né? Por exemplo, digamos que você seja da química, você vai digitar chemistry, e você então vai buscar pelos livros, aqui no Many Books, são mais de 50 mil exemplares, senhores, tá? Vamos ver se a minha internet colabora. Aqui, encontramos alguns aqui da química, olha. An Elementary Study of Chemistry, tá? Um estudo elementar da química. Então, vejam, senhores, olha só. Quando eu comecei a estudar inglês, que não faz muito tempo, eu não tinha essa possibilidade de baixar, nem existia e-book, na verdade, tá? Então, fica essa primeira dica. O segundo link, que a Heloísa também vai postar, é o Free eBooksNet International. Então, ele também, esse site, não sei se a minha internet vai colaborar, assim, você pode pesquisar por autor, por título. E um terceiro, tá, que eu deixo para vocês como dica dessa minha primeira parte, da primeira dica, é a Amazon.com, que é uma das maiores empresas virtuais, tá, do mundo, e ela está disponibilizando seus exemplares aqui, ó, durante esse período de pandemia, gratuitos, de forma gratuita. Então, é só chegar aqui e pesquisar, tudo bem? Eu não vou fazer, mas eu poderia colocar aqui Computer Science, eu poderia colocar Chemistry, Biology, qualquer que seja a sua área, tá? E você, então, conseguiria ver os exemplares gratuitos, tudo bem? Voltando para a apresentação, Heloísa, a qualquer momento, se tiver alguma inconsistência com a minha apresentação, você liga o microfone e nos avisa, por favor. Então, passemos ao segundo. Então, não se enganem, incremento de vocabulário é leitura, tá? Tem as dicas que vão assessorar, mas nós entendemos que o mais importante é fazer uma leitura consistente. E aí, o mais importante, passarmos à segunda dica, ler aquilo que você gosta, aquilo que for do seu interesse, tudo bem? Isso é mais importante, tudo bem? Vamos lá. Assim, esse garoto aqui, veja, ele fez leitura dinâmica, mas mesmo assim, vejam que ele está muito interessado, então eu acho que essa que é a tônica. Muito bem, o segundo seria write down 3 words a day, tá? Escreva 3 palavras por dia. Writing down at least 3 words a day can be a good beginning. Então, escrever no mínimo 3 palavras ao dia pode ser um bom começo. Então, senhores, o que a gente sugere? Você utilize um caderno, né? Compre um caderno, vá ao mercado, mas com máscara, por favor, com todo o protocolo. Compre um caderninho e aloque todas essas palavras lá, nesse caderninho. Tudo tem que ser num só local. Mas eu venho trazendo aqui também algumas dicas, senhores, passei aqui sem querer. Algumas dicas de aplicativos, tá? Eu não vou clicar aqui, porque senão vai demorar, eu vou só já estar aberto aqui, já tomei o cuidado de deixar aberto. Tá? Vamos sugerir aqui o aplicativo Memo, tá? Esse aqui, tá? Eu já utilizei, no momento eu não estou utilizando, eu utilizo um outro, que eu vou mostrar logo a seguir, mas a Heloísa vai deixar aqui no chat esse link, para que vocês possam baixar no seu Android ou iOS, e vocês podem também alocar essas palavras aqui nesse aplicativo. Um outro aplicativo seria, vamos internet, não me decepcione, tá? Seria o Google Keep, tá? Google Keep. Ele serve também como agenda, mas o nosso objetivo aqui é fazer anotações, alocações de vocabulário. Então, no mínimo, senhores e senhoras, 3 palavras ao dia. Você pode ir aumentando aí paulatinamente. Tudo bem? Passemos à terceira dica. Keep your eyes and ears busy. Então, mantenha seus olhos e seus ouvidos ocupados. Senhores, esta dica ela é uma dica para fluência de um modo geral, tá? Agora, o nosso foco aqui é vocabulário. Então, eu quero dizer que ela também, tá, melhora muito
o teu vocabulário, tá? De um modo geral. E aí eu digo assim, watching Netflix series and movies, YouTube videos and listening to podcasts can be other great strategies to increase English vocabulary. Então, assistir a séries e filmes do Netflix e vídeos do YouTube e ouvir a podcast pode ser, tá? Outras ótimas estratégias para aumentar o teu vocabulário em inglês, tá? E eu vou começar aqui com o TED. Gente, o TED, com certeza vocês já ouviram falar, ele tem o TED, tem o TEDx, né, que é o TEDx. Deixa eu voltar aqui, já está aberto. Gente, essa plataforma ela é fantástica. Primeiro, porque tem todos os assuntos que você possa imaginar. Ao longo dos anos, eles foram produzindo palestras sobre mais diferentes temáticas possíveis. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que você venha aqui, ó, na busca, e que você ponha, lembre da primeira dica do professor Jonieri, lê, né, aquilo que você tem interesse, a sua área, né, aquilo que você está focado. Então, muito bem, vamos colocar aqui memory. Pronto, decidi pesquisar por memory. Vamos ver o que o TED tem com relação a isso. Olha, apareceu aqui, tá, uma quantidade de palestras. Vamos clicar nisso aqui, How Computer Memory Works. Que, diga-se de passagem, não é, minha querida Heloísa, que foi minha aluna de inglês instrumental no curso Ciência da Computação, nós trabalhamos esse vídeo do TED com vocês. Como funciona a memória do computador? Tá? Gente, o interessante do TED é que você pode acompanhar a transcrição aqui abaixo. E veja que ele tem 26 línguas, né? Ó, veja, o computadorzinho está dando um delay aqui, tá? Um atraso. Mas veja, vamos colocar aqui para vocês visualizarem rapidamente. Então vejam que eu esqueci de escolher aqui qual é a língua que eu quero. Em inglês, tá? Agora sim. Vejam, senhores e senhoras, olha que fantástico. Ele vai acompanhando aqui, ó, a fala, tá? Então, assim, se eu tivesse de dizer, professor, dessas dicas que o senhor já apresentou hoje e aquelas que o senhor ainda vai apresentar, qual seria a melhor dica para melhorar o vocabulário? Eu diria, leitura acompanhada de áudio. Repito, leitura acompanhada de áudio. Na minha opinião, esta é a melhor maneira de melhorar o vocabulário e também melhora, claro, a compreensão auditiva, né? E a compreensão de gramática e outras coisas mais. Vejam que ele vai marcando, olha. Estão vendo? Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é de uma riqueza. Você pode assistir ao vídeo primeiro, pode colocar a legenda aqui em inglês, em português. Depois você acompanha, vê só o áudio e acompanha aqui. Isso aqui é de uma riqueza, mas a gente precisa realmente prosseguir, tá? E aqui eu trouxe também um aplicativo. Eu não vou clicar, a Heloísa vai colocar o link, mas eu vou falar dele logo a seguir aqui. English News in Levels. É um aplicativo de podcast que traz notícias de inglês, tá? E eu queria aqui agradecer a Heloísa Guimarães, nossa mediadora, ela que nos indicou, tá? No outro webinário que eu realizei aqui no Campus Caxias, ela nos indicou este aplicativo que é fantástico. Olha só, 4.7. Eu queria falar rapidamente dele, olha. Na minha opinião, é o melhor aplicativo de podcast do momento, porque você pode escolher aqui, ó, você tem os mais recentes, você tem categorias, você tem os mais visualizados. Aqui, olha o que acontece, eu não tenho como colocar para tocar aqui, mas a ideia é essa aqui, gente. Deixa eu ver se eu pego uma canetinha para marcar aqui. Cadê o PowerPoint? Onde está? Aqui tá. Certo. Observem que ele tem aqui o playzinho, né? Então você dá play. A leitura, ela vai sendo marcada exatamente como aconteceu com o TED, tá? Você dá o play aqui.
E, detalhe, ele vai destacando as palavras mais difíceis que ele considera. Então, ele considera que developers é uma palavra mais, digamos assim, do nível mais alto, drones, né? E lá no final ele destaca que, olha, palavras difíceis. E ele vai definir para você o que é um developer. A person who develops, né? Uma pessoa que desenvolve, que faz algo, tá? Olha que fantástico, gente, olha que fantástico. E você ainda tem a possibilidade de, aqui, ó, pesquisar a temática que você quiser trabalhar. Então, eu super recomendo esse aplicativo, considerando esse nosso item aqui, que é mantenha seus olhos e ouvidos ocupados. Eu não falei muito, não foquei na parte do Netflix, mas, obviamente, colocar primeiramente... Aliás, o áudio sempre em inglês, assistir as séries e filmes na Netflix sempre em inglês, de preferência, duas vezes no mínimo, claro. A primeira vez você assiste com a legenda em português e áudio sempre em inglês para você entender. E a segunda vez você tira a legenda, tá, total e põe põe em inglês. Ou você assiste em inglês, ou você assiste sem legenda, tá? Ah, professor, mas eu sou iniciante e tal. Bem, quem está iniciando, aí você pode assistir a primeira vez inglês, áudio em inglês, legenda português. E assistir uma segunda vez também, né, para reforçar inglês, português. Eu sou contra essa história da dublagem, já viram, né? Então é sempre áudio em inglês por causa da fluência. Então vamos adiante, por causa do tempo. Tá. Use flashcards, tá? The use of flashcards is a more dynamic way to retain and use new words that you have learned. Então, a utilização desses cartões, como a gente vê aqui nos Simpsons, né? Os cartões, é uma maneira mais dinâmica de reter e usar novas palavras que você aprendeu. Então, vejam, algumas pessoas gostam de fazer mesmo os cartazes, como a exemplo aqui da imagem, do GIF, certo? De um lado tem a imagem, do outro lado tem como escreve, tá? Mas eu trouxe aqui um aplicativo que ele é parceiro do Duolingo, tá? É o Tiny Cards. Eu super recomendo. Também super recomendo o Duolingo, né? Quem me conhece, a minha cara já é o Duolingo. Eu não sei quem foi, mas teve alguém que semana passada disse, olha, tu tem que cobrar alguma coisa, tu tem que cobrar algum merchan do Duolingo, porque o que tu fala do Duolingo, gente, o Duolingo, na minha opinião, mesmo tendo aplicativos para aprender inglês mais modernos e com mais tecnologia, ainda é o top one, na minha opinião. Então, é gratuito, podem baixar, eu super recomendo. Mas ele tem um parceiro, né, o Tiny Cards, que é um aplicativo sobre flashcards, sobre os cartões. Então, vejam, você pode pesquisar aqui a temática que você quiser, tem algumas sugestões, tá? Vamos colocar aqui Fruit and Veg, tá? Deixa eu clicar aqui nisso, já tem os cards prontos, tá? Então, vejam, ele tem, você vai clicar aqui. Ixi, acho que eu tô... Gente, o que você acha que é isso aqui, hein? Hein? É venena, isso, venena, tá? Aí você vai, então, ó, o que é que você acha que é isso aqui? Apple. Tem alguns que falam Apple, mas, assim, estão equivocados, o som é aberto mesmo, Apple. Tá? Então, veja, você pode construir, aqui tem até uma atividade interativa, olha, banana, olha que bacaninha, né, orange. Então, gente, é isso, tá? Acessem lá baixem lá o Tiny Cards, que é do Duolingo, tá? E vocês vão criando, vão fazendo os flashcards dos senhores. Isso aqui otimiza muito, vai ajudar muito, tá, os senhores no desenvolvimento do vocabulário. Eu passei aqui, gente, a Luísa vai colocar esse link com os aplicativos de podcast que você pode aí navegar, tá? Eu falei do News in Levels, mas eu recomendo também o Google Podcast, inclusive indicação da nossa querida Heloísa mais uma vez. Somos gratos. Penúltima, have a good bilingual dictionary on your smartphone.
Senhores, é necessário que vocês tenham um dicionário bilíngue no smartphone, no celular, tudo bem? Agora, o que é que eu digo aqui? If your English, desculpem aqui o erro, que era your. If your English level is B1 or above, we suggest the use of English dictionary like Merriam-Webster and Oxford. Então, se o seu nível é intermediário ou acima, nós sugerimos o uso de dicionários inglês-inglês. E aí eu trago aqui, a Heloísa vai colocar lá no chat, tá? Os dois, o Merriam-Webster, que sem dúvida é um dos melhores dicionários de inglês do mundo, ou no mundo, tá? Ele inclusive é americano. Deixa eu ver onde está. Aqui está. Aqui está ele. Então você pode pesquisar também, gente, thesaurus, tá? Thesaurus. O que seria thesaurus? Seria uma busca por agrupamento, sinônimos ou antônimos ou grupos, tá? Então pode e deve explorar, né? Seria uma busca só que de forma agrupada, um vocabulário mais agrupado, tá? Thesaurus. Então, ele tem aqui o dictionary e tem o thesaurus, e usem e abusem. Eu também sugiro o Oxford Language Dictionary, também podem explorar bastante. E eu deixo o link aqui, ó, para que vocês façam download do dicionário bilíngue Oxford Essential Portuguese Dictionary. Eu tenho no meu aplicativo, no meu smartphone, e eu super recomendo. Tudo bem? Eu acho que, por causa do tempo, vamos, então, à nossa última. Tem uma brincadeira aqui de selfie. Temos aqui o verbete selfie. Taking a sexy photo of myself so I can show how sexy I am. Então, seria tirar uma foto sexy de mim mesmo, a fim de que eu mostre quão sexy eu sou, quão sexy eu sou. Gente, brincadeira, por favor. Eu parei de seguir o Wesley por muitas selfies. Não, selfie, na verdade, não é isso, tá? É um autorretrato que é feito com câmera ou com smartphone, tá? De uma pessoa só ou de um grupo de pessoas, tudo bem? Passemos ao último, Play Games. Eu sei que muitos de nossos seguidores, muitos de nossos participantes aqui hoje deste webinário jogam, tá? Eu mesmo tenho sobrinhos, né? E conheço muitas pessoas que jogam. Particularmente, eu não jogo muito, com certa frequência. Eu tenho 1 ou 2 joguinhos, mas não é com tanta frequência. Mas eu queria dizer que é uma ferramenta fantástica, sobretudo se você utilizar esses jogos aqui, gente. Olha, puzzles, quebra-cabeça, jogos de palavras, word jumbles, né? Scrabble, que é um jogo, né? Você pode ver o que é um exemplo do Scrabble aqui. É um tipo de palavra cruzada, tá? Anagrams, né? Anagramas, tá? Então eu deixo aqui também 2, eu acho que até tem um videozinho rápido para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu penso que eu tenha. Tem ele aqui. Vamos assistir. Né? Já estamos no final, sem problemas. Veja que você pode fazer desafios. Você vai jogar, no caso, com no mínimo 2 pessoas. O jogo acontece com no mínimo 2 pessoas. Você pode jogar com seus amigos. Tá? Então, fica aí a dica. A Heloísa vai colocar para vocês o link. E tem um outro mais avançado. Gente, esse jogo aqui é sensação nesse período de pandemia na Europa e nos Estados Unidos. Só que aqui a gente recomenda mais, que é o Words with Friends. A gente recomenda mais, que é um tipo de Scrabble, tá?
Esse jogo virou febre agora nesse período de distanciamento social. Só que ele é mais, a gente recomenda para quem já tem uma fluência maior. Muito bem. Gente, é possível que nós tenhamos algum English Talk mais na frente, falando sobre mais dicas, tá? Talvez até uma web aula ou um webinário, talvez eu ministre mesmo aqui no Campus Caxias, ou abra para a comunidade, porque, na verdade, são muitas dicas, tá? Tem muito mais a ser trabalhado. Mas a gente entende, nós selecionamos aqui estes 5, tá? Essas 5 dicas. Todos os links estão no chat, tá? Mas se alguém quiser agrupadamente, tá? Vai me adicionar, vai me seguir aqui no Instagram. Meu Instagram é @joniererubim, tudo junto, e vai me chamar lá no direct, tá? E vai dizer: professor, eu estive no seu webinário, na sua palestra, com o professor Tiago Macedo e a Heloísa, e eu queria que o senhor me passasse a lista completa com todos aqueles hiperlinks para que eu possa, então, baixar para o meu celular, para o meu computador. Então, fica aí a dica. A gente agradece. I have to say thanks for your attention. E eu passo a palavra para a nossa querida Heloísa. Forte abraço. Gostaria de parabenizá-lo, professor, pela sua excelente apresentação. Ambos os professores, tanto o Tiago quanto você, fizeram uma excelente apresentação. Então, pessoal, nós abriremos agora espaço para as perguntas. Vocês fiquem à vontade para usar tanto o chat quanto ligar o microfone e a câmera, se for possível, e fazer alguma pergunta, algum questionamento, acrescentar alguma coisa. O espaço está aberto para vocês. Então, enquanto vocês vão pensando em alguma pergunta, alguma coisa, só um minutinho. Eu gostaria de ler algumas coisas do chat enquanto vocês estavam apresentando. A Odaleia Alves da Costa perguntou se você é da época da fita cassete, professor Janiele. Ela fez essa pergunta quando você mencionou que era professor na época que começou a internet no Brasil e toda essa temática que você apresenta para a gente. Minha querida Odaleia, não sei se é a Odaleia que lá de São Luís aí, é ou não? Será que é minha querida Odaleia lá de São Luís? Não sei. Mas eu vou responder aqui a você. Muito obrigado pela sua pergunta. Claro, sou sim, da época. Na verdade é o seguinte. Na verdade é o seguinte, Odaleia. Esta técnica de ouvir, de aprimorar o estudo de línguas, né, a aprendizagem de línguas por meio de áudio, né, ela já é muito antiga. Só que só agora, com o advento da internet, é que isso se popularizou. Mas eu me recordo de ter lido um texto em inglês que dizia, lá na década de 40, não sou dessa década, estou só citando, que alguém ia chegar em casa e ia listen to tapes, né? Que é o cassete, como eu falo cassete em inglês, né? Tapes, listen to tapes. Então, veja como essa estratégia é desde, acho que da década de 20, né? Quando começou a se difundir esse tipo de tecnologia. Sim, claro, é muito bem-vinda. Realmente, hoje, eu sou da época do MP3, tá? Eu sou da época do MP3. E hoje, essa geração agora é da época do podcast, tá? O podcast ele começou, só a tipo de curiosidade, com gravações de matérias. Por exemplo, no jornal, ele vai fazer a apresentação dele hoje, né, a edição de hoje, e aquela fala toda ficava gravada. E ele está disponível na página como RSS. Assim surgiram os podcasts.
Hoje a gente chama podcast de qualquer áudio, né? Na verdade, isso se vulgarizou, assim, se popularizou, tá? Mas, enfim, muito obrigado pela sua pergunta e parabéns por ter ficado aqui, por ter se interessado por nosso assunto do webinar. Heloísa. A Odaleia perguntou também ao longo da apresentação se você pode disponibilizar por e-mail os seus slides. Odaleia, como eu tô... deu para perceber que eu quero realmente aumentar os meus seguidores, você me pede lá no direct do Instagram que eu te envio a minha apresentação, sem problema nenhum. Eu gostaria de acrescentar as pessoas que não tiverem contato com o Instagram, acredito que possam enviar um e-mail para o e-mail do CPL, enviar um alô para o e-mail do CPL pedindo material também, né? Acho que seria possível, né, professor? Claro, com certeza. Inclusive o meu também, jonieri@ifma.edu.br. O Thiago também deixou o link, tá? Vou Heloísa, disponibilizar no chat o e-mail do CPL certinho e dos professores para as pessoas que não tiverem Instagram solicitar. perfeito, perfeito. Legal. Vamos ver, temos algumas questões aqui, algumas perguntas. Muitos agradecimentos. O professor Elcio Basílio. Oi, professor Elcio. Ele disse: How to think in English? A pergunta dele foi essa: How to think in English? Primeiro, um grande abraço, meu querido Elcio. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando nesta manhã. O Thiago pode ficar com a resposta, tá? Se quiser, Thiago, à vontade, por favor. Mas, assim, talvez isso aí é título de uma possível futuro webinário, tá? Como pensar. Aí, porra, bom desafio. Se o Thiago quiser falar alguma coisa, complementar, eu acho que esse pensar, Elcio, eu vou te adiantar que ele é natural, tá? Ele começa, no meu entendimento, quando você já alcança um nível de fluência. Por isso que eu venho sempre nos meus webinários falando que é preciso que você esteja com os ouvidos e com os olhos ocupados, porque é a forma mais barata de se ganhar fluência sem ter que fazer um curso no exterior. Você está em contato mais tempo com o idioma alvo. Eu penso que ele aconteça naturalmente, alguns mais cedo, outros mais tardiamente, tá, Tiago? Microfone, Tiago. O Thiago teve mais de novo um probleminha com o som. Vamos continuar então, enquanto ele retoma, tá, Heloísa? Tudo bem? Veja se tem mais perguntas aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O professor Elcio acrescentou também, antes dessa pergunta, inclusive, que ele usa o Duolingo e o Fox News. Eu não conheço o Fox, mas o Duolingo eu tenho certeza. É uma outra sugestão, né? O Fox News, eu acho que é bem interessante. Deixa o nome certinho aí, por favor, meu querido. Deixa o nome no chat para que nossos internautas, participantes possam também baixar. Muito obrigado pela sua dica. Mais alguém, Heloísa? A Antônia Carliani fez o seguinte questionamento. Professores, vocês conhecem o app Elsa Dictionary ou recomendariam? Se eu tiver pronunciado errado, me desculpe. Eu nunca ouvi falar nele. Conheço e recomendo, tá? Conheço. Eu penso que há muitos aplicativos na Play Store, tá? Nós sugerimos aqueles citados, o Oxford Essential, English Portuguese Dictionary.
na minha opinião, é o melhor. Mas eu conheço o Elcia também, é muito bom. Tá? Obrigado, Carliane, por ter vindo. Nossa orientanda, a Pibic. Forte abraço para você. O professor Elcio disse que tem delay, que já vai traduzindo. Foi um comentário que ele fez a respeito da sua pergunta, da sua resposta, desculpa, do questionamento dele. Ele disse que já vai traduzindo e sabe que isso é errado. Ah, tá. Realmente, esse hábito a gente não recomenda. Se você quer uma fluência, é melhor você ser exposto à língua, tanto áudio e vídeo, né, e filmes, tá? E você, claro, ao fazer uma compreensão mais detalhada, aí você vai aplicar técnicas de leitura de texto, né, o inglês instrumental. Aí vale. Se você for decodificar uma oração, aí tudo bem, você pode ler detalhadamente. Mas para pensar mesmo, tem que ser por meio da fluência. Mais alguma, Heloísa? Tiago já restabeleceu o som? Não, Tem ainda mais não. perguntas no chat. Alguém mais tem algum questionamento, alguma coisa que queira acrescentar? Heloísa, tivemos quantos participantes hoje? Chegamos a 30, 50? Sim, Em tempo. batemos os 30 participantes hoje. Eva! Temos um questionamento para as professoras. A Antônia Marielle disse: eu aprendi inglês com o Duolingo e fortifiquei com séries legendadas e músicas que escuto. Excelente dica. Fantástico, fantástico, Antônia Marielle. Muito obrigado por você ter vindo e ter compartilhado que, de fato, é o que a gente vem recomendando. A gente vem recomendando, ela disse que hoje ela já consegue pensar em inglês, que bom. A gente vem recomendando ao longo dos anos o Duolingo e também assistir série daquela forma. Tá? Eu mesmo sou estudante da língua espanhola também, já falo espanhol aí a nível intermediário, eu assisto áudio espanhol, tá? E legenda espanhol. A segunda vez eu assisto só em áudio espanhol, tiro a legenda. Então essa dica também eu passo para o inglês, assistir legenda em inglês, ou áudio em inglês, legenda em português, a primeira vez, e uma segunda vez você tira a legenda e assiste só áudio em inglês. A Jordânia Lucena pergunta: tem algum app para estar em contato com os nativos da língua? Bom dia. É um app para estar em contato com o quê? Artigo? Os Nativos? nativos da língua. Nativos. Sim, sim, tem vários, tá? Tem vários. Eu, inclusive, tenho um webinário que não faz parte da série English Talks, mas aí, de repente, já fica essa sugestão, viu, Thiago? De nós ampliarmos mais ainda. Eu tenho um webinário que já ministrei para os meus alunos de Caxias e Caxias, comunidade, os 7 Tops Apps para aprender inglês. De repente fica aqui, não sei. Tá? Agradeço pela. Quem foi que perguntou, Heloísa? Quem é a pessoa? Jordânia Lucena. Jordânia, bem-vinda e obrigado pela pergunta. Sim, existem vários, tá? Mas eu vou te sugerir o Tandem. Tandem. Como é que soletra? Anota aí, Heloísa. Tandem. Tandem. Tá? Tandem. Esse aplicativo ele é fantástico, você interage com pessoas do mundo inteiro, você diz as línguas que você quer aprender, tá? Existe uma interação muito boa, ele é pago, mas a parte que é free, né, que é grátis, dá para falar bacana. Eu mesmo, como falei, sou estudante de espanhol, já falei com muita gente do Chile, aqui da América Latina, da própria Espanha, e existe uma interação. É como se fosse um Instagram, uma rede social, você põe a foto, põe os seus interesses e as pessoas
veem o que elas têm em comum com você e começam a interagir. Então, Tandem, T-A-N-D-A-M, fica aí a dica. E quem sabe, pode sim conversar por mensagens em inglês, né? Alguém está dizendo que conversa em inglês. Claro, você tem que praticar mesmo. Tem que praticar mesmo. Né? Inclusive, a gente sugere que você mude para inglês toda a tua tecnologia. Celular, computador, agenda, tudo que você tiver, põe em inglês, tá? Porque já vai melhorando o teu vocabulário. Ainda tem essa dica que eu não falei hoje. Gente, então, está bem tarde já. Temos mais uma pergunta. Desculpa lhe interromper. A Josiara Souza pergunta: gostaria de saber se assistir a séries ou desenhos infantis melhora meu listening. Melhora tudo que você quiser. Melhora listening, melhora compreensão, vocabulário, melhora a gramática, melhora a fluência, melhora o speak, melhora tudo. E você ainda fica zen, né? Fica alegre. Eu adoro cartoon. I love cartoons. Inclusive, assisti aquele Pets, que está no Netflix. Sou da época também que assistiu Finding Nemo, né, que é o Procurando Nemo. Então, eu super recomendo desenho animado, cartoon, porque além de você desenvolver todas as habilidades que nós estamos anunciando aqui, você ainda se diverte. Né? Então, fantástico. Obrigado pela pergunta. Mais algum questionamento, pessoal? Obrigado, Carliane. Sim, claro, agradecemos a todas as perguntas e mensagens aqui do chat. Heloísa. Todo o pessoal que está interagindo. Então, Heloísa. se vocês ainda tiverem... Oi. Então, deixa eu fazer logo a minha consideração final e aí eu passo para você, tá? Você encerra o webinar. So I have to say thank you very much for everyone who were here with us this morning. I want to congratulate you. Eu quero parabenizá-los, porque se você esteve aqui no período de pandemia, final de manhã, uma sexta-feira, é no mínimo porque você tem foco, porque você quer realmente se tornar fluente em inglês. Nos acompanhem no Instagram, @JonieriRubim, tudo junto. E acompanhe também o Instagram do CEPEL, @cepel.caxias. E thank you very much. God bless, Deus abençoe. Stay alive. Mantenham-se vivos, se cuidem. Bye, bye. Heloísa. Professor Tiago, nós continuamos sem um retorno do seu áudio, infelizmente. Tiago, digita que a Heloísa lê a tua mensagem. Eu acho que é importante ter uma fala tua no final. Digita que a Heloísa Agora lê. você também, professor Janiele, nós não estamos lhe ouvindo. Tiago, ouviu? Tá ouvindo, Heloísa? Sim. Tiago, digita. Eu acho que é importante ter uma falazinha no final. Digita que a Heloísa lê para você. Ok? Certo. Então, enquanto o professor Tiago vai colocando a ponderação, a fala dele... já está aqui. Thanks for your attention and sorry for all the technical problems. I hope you are keeping learning English. É o recado do professor Tiago para vocês. Nós também agradecemos. May God bless you all. Nós também agradecemos, professores, aliás, pela apresentação de vocês. Foi, sem dúvida, fantástico, muito rica.
e aguardamos o próximo English Talks, com certeza. Pessoal, não saiam da sala ainda agora, eu vou disponibilizar para vocês o link do formulário para vocês solicitarem o recebimento do certificado. Preencham, por favor, muito importante vocês terem essa certificação no currículo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail do CPL, procurar o CPL nas redes sociais. Nós estamos sempre a postos para tirar qualquer dúvida e ajudá-los de qualquer maneira que for possível. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Esperamos vê-los no próximo English Talks.